As ligações iônicas elas são formadas pela atração eletrostática entre os íons de carga positiva são chamados cátions, e os íons de carga negativa são chamados de ânions. Esses íons, tanto positivos quanto negativos, né, eles podem ser monatômicos, do tipo Na+, ou do tipo Cl-, como ele pode ser um agregado de átomos, tá bom? Então, eles serão íons poliatômicos. Por exemplo, aqui, o íon amônio, NH4+, ou o ânion sulfato, SO4, 2-. E tem um detalhe, embora o íon poliatômico seja um íon, né, ele tem uma carga, os átomos em um íon poliatômico estão normalmente unidos por ligações covalentes. As ligações internas são covalentes, mas como há um excedente ou falta de carga eletrônica, eles vão ser uma carga resultante, né, positiva ou negativa. E um conceito interessante, né? Nós vamos ter que entrar na questão da eletronegatividade para explicar a polaridade de ligação. E é preciso entender o seguinte, do que vocês viram anteriormente. Energia de ionização. Energia de ionização é a medida da energia necessária para remover um elétron, né, de um determinado átomo. Os elétrons que vão ser impactados vão ser sempre os elétrons da camada de valência. Por quê? Porque são aqueles que estão mais distantes do núcleo e, portanto, estão menos presos. Eles têm maior energia cinética, né? Eles têm maior energia como um todo. E, portanto, são os que mais facilmente podem receber de energia e sair. Quanto mais distante estiver o elétron do núcleo, menor será a energia de ionização. Quanto mais próximo esse elétron estiver do núcleo, maior será a energia de ionização. Existe um termo que é muito pouco falado para vocês, que é esse de cá, que é a afinidade eletrônica. Bom, a afinidade eletrônica é um cálculo que é feito, mas a afinidade eletrônica está associada com a energia que é liberada ou absorvida quando um elétron é doado a um átomo, né? Você tem um átomo de flúor, né, que tem 7 elétrons na camada de valência. Você doa um elétron para ele, né? Ele fica com 8 elétrons na camada de valência, vira o fluoreto, né? E ele ganha uma estabilidade muito grande. Ele libera energia, tá bom? Ele quer receber elétrons, né? Então a afinidade eletrônica dele está associada com uma energia negativa, porque toda energia que sai do sistema, né, é negativa. O átomo, a partícula fica mais estável. Se nós pegarmos o sódio, por exemplo, a afinidade eletrônica dele, você tem que, para ele aceitar ele tem um elétron, né, na última camada dele. Para ele aceitar mais um elétron e completar o orbital ali, 3s, você tem que dar energia para que ele aceite esse elétron. Então, a energia dele, a afinidade eletrônica dele vai ser positiva, e isso não é bom. Significa que ele não quer aceitar elétrons, né? Isso é afinidade eletrônica. Depois, o que é mais importante, nós temos a eletronegatividade. O que é eletronegatividade na prática? Eletronegatividade vai ser uma medida da capacidade de um átomo atrair elétrons para o seu núcleo. Então, pensem bem. Elétrons são atraídos para os núcleos através da força eletrostática. Quanto mais um elétron puxar quanto mais um núcleo puxar o elétron para o seu núcleo, significa que aquele átomo tem uma elevada eletronegatividade. Quando, ao contrário, ele tem menos potência de puxar o elétron para o núcleo, ele vai ter uma menor eletronegatividade, tá bom? A eletronegatividade é um cálculo, existe uma fórmula para isso, e ela leva em consideração tanto a energia de ionização daquele átomo, quanto a afinidade eletrônica deles, tá bom? E é por isso que, como ele é um cálculo, leva em consideração determinados dados, é que nas tabelas periódicas, dependendo da tabela periódica, o valor da eletronegatividade muda de uma para outra, dependendo da fonte, né, científica, das medidas que foram utilizadas para aquilo ali, tá certo? Mas um termo que nós vamos usar bastante vai ser eletronegatividade.
As ligações iônicas, perdão, serão formadas mais facilmente quando elementos com baixa energia de ionização, que são os metais, reagem com elementos que possuem valores bastante negativos de afinidade eletrônica, que são os não metais. Por que bastante negativos? Porque eles liberam energia. Toda vez que um sistema ele perde energia, né, ele tem uma energia negativa, porque a energia sai do sistema. Energia que sai do sistema é negativa. O sistema fica mais estável. Energia que entra em um sistema, energia positiva. O sistema fica menos estável, tá? Porque teve que colocar energia lá dentro. Em resumo, ligações iônicas são formadas por elementos com grande diferença entre suas eletronegatividades, né? Porque se eles têm grande diferença de eletronegatividade, significa que um tem elevada tendência a receber elétrons, né, e liberar energia, ficar mais estável, e outros têm elevada tendência a doar elétron, também liberar energia e formar um íon mais estável. Com relação à força, né, a formação desses íons, cátions e ânions, né, a partir de átomos, ele pode não ser um processo favorável, porque muita energia está envolvida no processo de retirar elétrons de um átomo. Então, desta forma, né, se pensou, né, deve existir algum processo que torne a formação de compostos iônicos favoráveis do ponto de vista da estabilidade. E existe de fato. Você vai arrancar um elétron de um átomo e vai transferir esse elétron para um outro átomo, formar um cátion e um ânion. E depois disso? Depois que você formou o cátion e o ânion, aparece uma nova força, e essa força que vai dar estabilidade a esses compostos e tornar o processo favorável. Então, esse processo, né, vai ser a atração eletrostática entre os cátions e os ânions, de acordo com a lei de Coulomb. Bom, a força colombiana aqui, ela é proporcional ao produto das cargas, diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre essas cargas. Quer dizer o seguinte, que quanto mais próximo o cátion e o ânion estiverem, né, quanto menor D, maior será a força que os une. Quanto mais você for afastando cátion e ânion, não é? A força vai decrescer absurdamente, tá bom? Então, pequenas distâncias, a variação de pequenas distâncias pode dar um efeito muito grande sobre a força. Daí vai que quanto maior for a carga dos íons e menor a distância, né, entre os núcleos, aqui, os seus raios, maior será a força de atração eletrostática entre esses íons e maior ponto de fusão, por exemplo, vai ter esse sal, mais difícil vai ser esse sal dissolver em água, e é por isso também que determinados compostos que são iônicos, eles são completamente insolúveis em água, porque a força colombiana que une esses íons, devido à proximidade e devido à intensidade da carga, é tão forte entre eles que a água não consegue remover, né, através da interação íon-dipolo.